Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz porque tem medo da resposta. Não é sobre dinheiro, não é sobre relacionamento, não é sobre saúde. É uma pergunta muito mais funda, muito mais silenciosa, que aparece naqueles momentos em que tudo na vida está funcionando. A conta está no azul, a família está bem, o trabalho está indo, e mesmo assim você se deita à noite e sente um vazio que não tem nome. Esse vazio não é depressão, não é ingratidão. É o sinal mais honesto que você já recebeu na vida. E ele está tentando te dizer algo que ninguém nunca te ensinou a ouvir. Eu passei anos achando que esse desconforto era um problema meu, que era fraqueza, que era falta de fé, que era questão de trabalhar mais, conquistar mais, agradecer mais. Tentei de tudo. Fiz curso, li livro, fui em retiro, acordei cedo, meditei, orei, fiz promessa. E cada coisa dessas ajudava um pouco. Mas depois de um tempo, aquela sensação voltava. Diferente na forma, mas igual na essência. Como uma voz baixa que fica falando no fundo do corredor, mesmo quando você fecha todas as portas. Até que um dia eu parei de tentar calar essa voz e decidi ouvir o que ela estava dizendo. O que ela disse mudou tudo. Não de um jeito dramático, não num raio de iluminação, não numa visão. Mudou devagar, como quando os seus olhos acostumam com o escuro e você começa a enxergar o que sempre esteve lá. E o que estava lá era tão simples que dói um pouco admitir que levei tanto tempo para ver. A sensação de vazio não era sinal de que faltava algo. Era sinal de que eu estava procurando no lugar errado. Completamente, sistematicamente no lugar errado. E olha, eu sei que isso pode soar como o começo de palestra motivacional, como aquele tipo de frase que vai em cima de foto de pôr do sol no Instagram. Mas me dá um segundo, porque o que vem a seguir não é motivação, é física, é ciência. São experimentos feitos em laboratório que chegaram numa conclusão tão estranha, tão perturbadora, que os próprios cientistas ficaram sem saber o que fazer com ela. E essa conclusão aponta para o mesmo lugar que aquela voz baixa dentro de você está apontando faz tempo. Fica aqui comigo, porque o que eu aprendi sobre consciência, sobre campo, sobre o que a realidade é feita no nível mais fundo, mudou a forma como eu acordo de manhã, como eu tomo decisão, como eu entendo o que é Deus e o que sou eu. E se você está sentindo agora mesmo aquela sensação de que existe algo que você quase toca, mas nunca agarra, então isso aqui não é coincidência. É exatamente para você. Se isso está fazendo sentido até aqui, me ajuda com um like e se inscreve no canal. Parece pouca coisa, mas para esse conteúdo chegar em quem precisa, faz toda a diferença. Deixa eu te contar por onde isso começou de verdade para mim. Não vou começar do início, porque o início não é o lugar mais interessante dessa história. Vou começar do meio, num momento específico, numa tarde comum de semana, quando eu estava sentado num banco de praça esperando o ônibus e segurando no celular um artigo sobre física quântica que um amigo tinha mandado sem muita explicação, só com um "lê isso aqui". Sério, eu não era o tipo de pessoa que lê artigo de física por vontade própria. Tinha largado exatas no segundo ano do ensino médio e nunca mais olhei para trás. Mas estava entediado, o ônibus estava atrasado, e o título do artigo era uma pergunta que me incomodou de um jeito que eu não esperava. A pergunta era mais ou menos assim: se uma partícula não existe em lugar nenhum até ser observada, o que isso diz sobre a natureza de quem observa? Eu li aquilo 3 vezes, não porque era difícil, porque era perturbador. Porque se uma partícula, a menor unidade de matéria que existe, não tem posição definida, não tem realidade concreta, até que alguém a observe, então o universo inteiro antes da sua existência era uma nuvem de possibilidades esperando por um observador. E aí vem a parte que travou o meu pensamento completamente no meio daquela praça barulhenta, com criança correndo e cheiro de pastel do carrinho na esquina. Se a observação cria a realidade, então o observador não está dentro da realidade. O observador é parte do mecanismo que a realidade usa para existir. E se isso é verdade, então quem ou o que você está chamando de você é muito maior do que você imagina. O ônibus chegou. Eu entrei. Fiquei em pé segurando a barra de metal com uma mão e o celular com a outra, relendo aquela frase. E por dentro, alguma coisa começou a se mover que eu ainda não tinha linguagem para nomear. Sabe o que é mais assustador do que descobrir que você não entende a realidade? É descobrir que a realidade em si não existe do jeito que você passou a vida inteira acreditando que existe.
E não estou falando de filosofia, não estou falando de opinião, não estou falando de crença. Estou falando de experimento, de laboratório, de resultado repetido tantas vezes que os próprios físicos ficaram sem dormir tentando encontrar uma explicação que não bagunçasse tudo o que eles sabiam. Naquele ônibus, com o celular na mão e o artigo ainda aberto, eu continuei lendo. E o artigo mencionava um experimento chamado dupla fenda, que é talvez o experimento mais perturbador já feito pela ciência. A ideia é simples. Você atira partículas minúsculas, elétrons, por exemplo, em direção a uma parede com duas frestas. Do outro lado, tem uma tela que registra onde cada partícula bate. Se você não observa o que acontece durante o trajeto, as partículas se comportam como onda, passam pelas duas frestas ao mesmo tempo e criam um padrão no outro lado que só é possível se elas estivessem em dois lugares ao mesmo tempo. Mas se você coloca um detector para registrar por qual fresta cada partícula passa, elas param de se comportar como onda e passam por uma fresta só, como se soubessem que estão sendo observadas. Eu li aquilo parado no corredor do ônibus com o cotovelo de um senhor me empurrando levemente e não percebi, porque o que aquilo significava estava me ocupando completamente. A partícula muda de comportamento dependendo de se está sendo observada ou não. Não é que o detector a perturba fisicamente. Os físicos testaram isso de formas variadas e o resultado é o mesmo. A simples existência de uma observação muda o que a partícula faz. E se uma partícula muda o que faz dependendo de ser observada, então ela, de alguma forma, responde à consciência. E aí a pergunta que me travou foi essa: se a menor unidade da realidade responde à observação, do que exatamente é feita a realidade quando ninguém está olhando? Desci do ônibus 3 paradas depois da minha porque estava tão dentro daquele pensamento que não percebi onde estava. Andei de volta na calçada quente com o sol batendo forte na nuca e a sensação de que alguma coisa tinha virado do avesso dentro de mim sem fazer barulho nenhum. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante, porque esse experimento não é um caso isolado. É o começo de uma série de descobertas que a física fez ao longo do século passado e que, juntas, constroem um quadro que nenhum materialista consegue explicar de forma satisfatória. Partículas que não têm posição definida até serem medidas. Partículas entrelaçadas que se comunicam instantaneamente, mesmo separadas por distâncias enormes. Sistemas que só existem como probabilidades até que uma medição os force a escolher um estado. A física chama isso de mecânica quântica, e o que ela descobriu é que no fundo de tudo não há tijolo sólido. Há potencial, há possibilidade, há algo que só se torna concreto quando encontra uma consciência que o observe. E aí eu comecei a entender por que aquele amigo tinha mandado o artigo sem muita explicação. Porque não existe explicação curta para isso. Você lê e ou descarta como coisa de maluco, ou fica com aquela sensação de que a casca de algo muito grande acabou de rachar na sua frente. Nos dias seguintes eu fui atrás de mais. Li outros artigos, assisti vídeos, encontrei entrevistas com físicos que falavam sobre as implicações filosóficas dessas descobertas com um cuidado enorme, como quem está segurando algo frágil. E um deles disse uma frase que ficou em mim como tatuagem. Ele disse que o maior problema não é que a mecânica quântica seja difícil de entender. O problema é que ela é fácil demais de entender. E o que ela diz vai direto contra tudo que o ego humano construiu sobre o que é real. Eu parei o vídeo nessa frase. Fiquei olhando para a tela preta por um tempo, porque tinha algo ali que eu precisava desdobrar devagar e que mudaria completamente como eu entendia não só a física, mas Deus, consciência e o que eu estava fazendo aqui. A palavra que mudou tudo para mim não estava em nenhum livro de espiritualidade. Estava num artigo técnico de física, escrito por um cara com sobrenome impronunciável, publicado numa revista que ninguém fora da academia lê. A palavra era campo. E quando eu entendi o que ela realmente significava naquele contexto, alguma coisa dentro de mim parou de procurar. Deixa eu explicar do jeito que faz sentido para mim, do jeito que eu expliquei para minha amiga Camila numa tarde numa lanchonete, quando ela me perguntou no que eu estava me metendo com tanto livro espalhado em cima da mesa. Campo, na física, é o substrato invisível do qual tudo emerge. Antes de existir partícula, existe campo. A partícula é como uma onda que surge na superfície da água. A onda não é separada da água, ela é a água se movendo de um jeito específico. E quando o movimento para, a onda desaparece, mas a água continua.
O campo continua, sempre. O campo não nasce e não morre. O que nasce e morre são as formas que ele assume temporariamente. Camila olhou para mim com a xícara de café parada no ar e disse: então, tudo que existe é o mesmo campo tomando formas diferentes. E eu disse exatamente. E ela ficou quieta por uns segundos com aquela expressão de quem está processando algo que é simples demais para ser ignorado, mas grande demais para ser absorvido de uma vez. Depois ela disse: e a gente faz parte desse campo. E eu disse: sim, não faz parte. É o campo. A diferença é enorme. Aqui é onde a coisa fica diferente de tudo que eu tinha ouvido antes. Porque na escola, na igreja, em boa parte das conversas sobre espiritualidade, a ideia é sempre a mesma. Existe você e existe algo maior. Você está aqui tentando se conectar com aquilo que está lá. Você é pequeno, aquilo é grande. Você é finito, aquilo é infinito. Essa separação parece óbvia, parece humilde até, mas ela é a raiz de todo o vazio que já senti na vida. Porque se você acredita que é fundamentalmente separado da fonte, então você passa a vida toda tentando se reconectar com algo de que nunca esteve desconectado. É como alguém que está dentro da água achando que está com sede. A física quântica não diz que você deve se sentir conectado ao campo. Ela diz que você é uma expressão temporária do campo, não metaforicamente, estruturalmente. Os átomos que formam seu corpo emergiram do mesmo processo que formou as estrelas. A consciência que está processando essas palavras agora é o campo se observando através de uma forma específica que você chama de você. E quando essa forma se dissolver, o campo continua. Como a água continua quando a onda passa. Quando eu deixei isso pousar de verdade, não na cabeça, no corpo mesmo, senti um relaxamento físico que não esperava. Como se um músculo que eu nem sabia que estava contraído tivesse finalmente largado. Porque se eu sou uma expressão do campo, e não uma partícula perdida tentando encontrar o campo, então a busca inteira muda de natureza. Não é mais uma corrida, é um reconhecimento. Mas aí veio a parte difícil. Porque entender isso intelectualmente é uma coisa. Viver a partir disso é completamente outra. E entre os dois, existe um obstáculo que ninguém te avisa que vai encontrar. E que é muito mais resistente do que qualquer dúvida intelectual. Esse obstáculo tem um nome. Se chama ego. E ele não vai embora só porque você leu sobre física quântica numa tarde de semana. O ego não é vilão. Eu precisei parar de tratá-lo como inimigo para conseguir entender o que ele realmente é. Ele é uma ferramenta que foi construída ao longo de anos de experiência para te ajudar a navegar no mundo. Ele aprendeu que você é separado dos outros, porque no mundo físico, você de fato termina onde o outro começa. Aprendeu que você precisa se provar, porque em algum momento provar valor gerou segurança. Aprendeu que nunca está completo, porque a incompletude te mantém em movimento, buscando, melhorando, sobrevivendo. O problema não é que o ego existe. O problema é confundir o ego com quem você é. É como confundir o óculos com o olho. O óculos é uma ferramenta útil, mas se você esquecer que é o olho e achar que é o óculos, vai passar a vida toda com medo de arranhar, de perder, de quebrar. E essa é exatamente a sensação que acompanhou boa parte da minha vida adulta. Um medo de fundo que não tinha objeto claro. Uma tensão constante que não desaparecia mesmo quando as coisas estavam bem. Era o ego achando que era tudo o que eu era, e tremendo com o peso de ser isso. E quando eu comecei a entender que havia algo em mim anterior ao ego, algo que observava o ego sem ser o ego, algo que estava presente antes do primeiro pensamento da manhã, e continuava presente depois do último pensamento da noite, aí a natureza do medo começou a mudar. Não sumiu, mas mudou de lugar. E essa diferença de lugar ia se revelar como a chave de tudo que viria a seguir. Eu descobri o que é coerência quântica num dia em que minha vida estava completamente incoerente. Tinha acabado de ter uma discussão feia com meu irmão mais velho por telefone, a voz dele ainda ecoando na minha cabeça. E eu estava sentado na beira da cama às 11 da noite, sem conseguir nem respirar direito. Aquela tensão no peito que você conhece. Aquela que aperta e não avisa quando vai embora. Foi exatamente nesse estado que abri mais um artigo sobre física e encontrei esse conceito que parecia feito para me explicar o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. Coerência, na física, é quando as partes de um sistema estão alinhadas e se movendo em harmonia. Pensa numa orquestra. Cada instrumento produz som.
Mas quando todos estão afinados e tocando juntos no mesmo ritmo, o som que emerge é algo que nenhum instrumento produziria sozinho. Isso é coerência. E o campo quântico, segundo os físicos, amplifica sinais coerentes. Ele responde ao que está alinhado, ao que está em harmonia interna, de um jeito que simplesmente não acontece com o ruído. Aí eu olhei para o meu estado daquele momento. A discussão com meu irmão tinha ativado raiva, mágoa, orgulho ferido, tudo ao mesmo tempo, cada um puxando numa direção diferente. Era a definição de incoerência. E de repente ficou óbvio para mim porque naquele estado nada fluía, nenhuma ideia vinha, nenhuma solução aparecia. Não era falta de inteligência, era ruído demais para o sinal aparecer. E aí veio a pergunta que mudou como eu entendo espiritualidade até hoje. Se o campo responde à coerência, o que as práticas espirituais estão fazendo quando funcionam de verdade? Não quando são executadas mecanicamente, mas quando alguém medita de verdade, ora de verdade, fica em silêncio de verdade. O que está acontecendo tecnicamente naquele momento? A resposta que fui construindo ao longo de semanas de leitura foi essa. Essas práticas são tecnologias de redução de ruído. Cada uma do seu jeito, elas diminuem a interferência entre a consciência localizada e o campo. E quando o ruído cai, o sinal não precisa ser construído. Ele já estava lá. Você só começa a captá-lo. Não existe uma antena melhor do que outra. Existe uma antena bem calibrada ou mal calibrada. E calibração não é questão de técnica perfeita. É questão de presença real. Aquela noite, depois de entender isso, fiz algo simples. Larguei o celular, deitei no chão frio do quarto, olhei para o teto escuro e fiquei quieto. Não tentei meditar do jeito certo. Não segui nenhuma técnica. Só parei de alimentar o ruído. E depois de alguns minutos, não sei quantos, a tensão no peito começou a ceder. Não porque o problema com meu irmão tinha resolvido, mas porque eu tinha parado de somar minha própria agitação por cima do que já estava difícil. E naquele silêncio incômodo do chão frio, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que eu só consigo descrever como presença. Não a minha presença no sentido de ego, uma presença maior, quieta, que estava lá antes de eu começar a pensar, e continuava lá enquanto os pensamentos iam e vinham como carros numa rua movimentada, vistos de uma janela alta. Isso era o campo se reconhecendo. Eu não sabia nomear assim ainda naquela noite, mas o corpo sabia. E o corpo não mente do jeito que a cabeça mente. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta sobre esses momentos de clareza. Eles passam. E o que acontece depois que eles passam é onde a história de verdade começa. Nos dias seguintes àquela noite eu estava diferente de manhã, mas voltava para o ruído ao longo do dia. Uma notícia ruim, uma mensagem no celular, um imprevisto no trabalho, e a antena torcia de novo. E eu comecei a perceber que o problema não era a ausência de experiências de clareza na minha vida. O problema era que essas experiências não estavam se tornando o chão de onde eu operava. Eram visitas, não residência. E aí eu comecei a entender o que realmente separa alguém que teve um momento de reconhecimento de alguém que vive a partir desse reconhecimento. Não é talento espiritual, não é sorte, não é quantidade de técnica praticada. É uma coisa só, e ela é muito mais simples e muito mais difícil do que qualquer técnica que já aprendi. E eu estava prestes a descobrir o que era isso de uma forma que não esperava, num lugar que não esperava, com uma pessoa que eu nunca imaginei que seria minha maior professora nisso. A pessoa que me ensinou mais sobre presença na prática não era mestre espiritual, não era terapeuta, não tinha lido um livro de física na vida. Era minha avó, Dona Teresa, que tinha 82 anos, morava sozinha numa casa pequena com cheiro de erva doce e café passado no coador de pano, e que nunca, em nenhum momento da vida que eu me lembro, pareceu estar em outro lugar que não fosse exatamente onde estava. Eu fui visitá-la numa tarde de sábado, algumas semanas depois daquela noite no chão do meu quarto. Não fui com intenção de aprender nada. Fui porque estava inquieto, e a casa dela sempre me acalmava de um jeito que eu nunca soube explicar direito. Cheguei, ela estava descascando laranja na varanda com aquela calma que parecia vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Me ofereceu café antes de eu sentar. Me perguntou como eu estava de verdade. Não do jeito que as pessoas perguntam esperando ouvir bem obrigado, mas do jeito que faz você querer responder com honestidade. Eu falei que estava cheio de perguntas, que estava lendo muito sobre consciência, sobre o campo, sobre Deus, sobre o que a realidade é feita.
Ela me ouviu sem pressa. Terminou de descascar a laranja, colocou um gomo na boca e disse uma coisa que ficou em mim como ficam as coisas que são simples e verdadeiras ao mesmo tempo. Ela disse: "Filho, você está tão ocupado pensando sobre a água que esqueceu de beber." Eu fiquei quieto, porque era exato. Era o diagnóstico perfeito do que eu estava fazendo. Tinha construído um mapa enorme e detalhado do território, cheio de conceitos, de conexões entre física e espiritualidade, de frameworks sobre consciência e campo, e estava confundindo o mapa com a experiência de andar pelo lugar de verdade. E aqui está o que me pegou de surpresa naquele momento. O vazio que eu sentia no começo de tudo, aquela sensação fina de que algo não fechava, não era falta de conhecimento. Era excesso de pensamento sobre o conhecimento e ausência de contato direto com o que estava sendo descrito. Era como passar anos estudando a anatomia do abraço sem jamais abraçar ninguém. Dona Teresa não meditava com técnica, não seguia nenhuma tradição formal, mas ela habitava cada momento com uma qualidade de atenção que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa. Quando lavava a louça, lavava a louça. Quando ouvia alguém, ouvia de verdade, sem o olho indo para o celular, sem a cabeça montando a resposta antes da pessoa terminar de falar. Quando estava em silêncio, era silêncio de verdade. Não silêncio ansioso, esperando a próxima coisa acontecer. Aquilo não era técnica, era identidade. Ela não praticava presença. Ela era presença que às vezes pensava, não pensamento que às vezes encontrava presença. E essa diferença que eu estava descrevendo na parte anterior, sobre o que separa quem visita a clareza de quem reside nela, estava ali na varanda dela, com cheiro de laranja e café, completamente visível se eu soubesse o que estava olhando. Fui embora da casa dela com menos certezas intelectuais e mais algo que não sabia nomear ainda. Uma leveza que não era euforia, uma clareza que não era pensamento, uma sensação de que o chão estava um pouco mais firme debaixo dos pés. E nos dias seguintes, algo começou a mudar na minha prática. Não no que eu fazia, mas em como eu fazia. Parei de tentar meditar para chegar em algum lugar e comecei a sentar só para sentar. Parei de orar pedindo entendimento e comecei a ficar quieto sem agenda. E nesse espaço sem agenda, sem destino, sem técnica executada corretamente, apareceu algo que nenhum artigo tinha conseguido me dar. Apareceu a percepção direta de que existe algo em mim que observa sem ser perturbado, que está presente quando estou ansioso, sem ser a ansiedade, que está presente quando estou alegre, sem ser a alegria, algo que não muda enquanto tudo passa. Os vedantistas chamam isso de testemunha, os budistas chamam de natureza búdica, e eu, sentado no chão do meu quarto às 6 da manhã, com a cidade começando a acordar lá fora, chamei de eu sou, sem adjetivo depois, só isso, eu sou, e aquele eu sou, nu, sem complemento, sem história, sem conquista anexada, era a coisa mais estável que eu tinha tocado em toda a minha vida adulta, e também a mais assustadora, porque se aquilo era real, a história inteira que eu tinha construído sobre quem eu era precisaria ser revisada do começo. O momento em que a história que você conta sobre si mesmo começa a rachar é um dos momentos mais desconfortáveis que um ser humano pode viver. Não dói menos do que uma perda. Em alguns casos dói mais. Porque quando você perde algo externo, a identidade continua intacta para processar a dor. Mas quando a identidade em si começa a ser questionada, não tem chão firme para ficar em pé enquanto processa. Eu acordei numa manhã com aquele eu sou ainda ressoando de algum lugar dentro de mim. E fui tomar café olhando para o espelho do banheiro como todo dia. E pela primeira vez, percebi que estava olhando para o espelho esperando confirmar algo. Esperando ver alguém que correspondesse à narrativa que carregava, o filho que deveria ter ido mais longe, o cara que ainda não tinha encontrado o caminho certo, o eterno quase chegando. E aquelas etiquetas não vieram de fora. Eu tinha construído cada uma delas tijolo por tijolo ao longo de anos, usando como material cada comparação que fiz, cada julgamento que recebi, cada vez que me senti menor do que o suficiente. A história do ego não é inventada de uma vez. Ela é montada aos poucos, como uma casa construída sem planta, cômodo por cômodo, de acordo com o que o ambiente foi exigindo. E quando a casa fica pronta, você mora nela com tanta naturalidade que esquece que foi você quem a construiu. Começa a achar que a casa é você. Eu fui até a mesa, sentei com o café ainda quente na mão
e fiz algo que nunca tinha feito de forma consciente antes. Fui listando mentalmente as crenças que constituíam a minha narrativa central. Não as crenças espirituais, as crenças sobre mim mesmo. Preciso me provar para ser respeitado. Descanso é desperdício. Emoção é fraqueza. Se eu parar de correr, algo vai escapar. Cada uma delas tinha um endereço de origem. Cada uma tinha sido aprendida num contexto específico que já não existia mais. E todas elas estavam ativas, operando em segundo plano, moldando cada decisão como um código que roda invisível, enquanto você usa o aplicativo sem saber o que está rodando por baixo. E aí entendi o que o ego realmente é nesse contexto. Não é inimigo, é um sistema operacional desatualizado. Foi programado para um ambiente que mudou, mas continua rodando os mesmos processos porque ninguém foi lá atualizar. E a sensação de vazio, de tensão constante, de nunca estar completamente em paz, era o sistema operacional antigo tentando rodar num hardware que tinha crescido além dele. Não dava para deletar o sistema, mas dava para parar de confundi-lo com quem eu era. Isso parece simples quando você lê. Na prática, é um trabalho que não tem fim definido, porque cada vez que você pensa que viu todas as crenças, aparece outra camada. Uma situação nova revela um padrão antigo que estava escondido atrás de outro padrão. É como descascar uma cebola dentro de outra cebola dentro de outra cebola. E em algum momento você para de esperar chegar no núcleo e percebe que o ato de descascar com atenção já é a transformação. Mas aqui vem a parte que mudou o jogo para mim de forma concreta e prática, não só filosófica. Quando comecei a observar os padrões em vez de ser automaticamente arrastado por eles, o intervalo entre o gatilho e a reação começou a crescer. Não muito no começo. Às vezes era uma fração de segundo, mas aquela fração de segundo era tudo. Era o espaço onde a escolha existia. Era a diferença entre reagir a partir do sistema antigo e responder a partir de algo mais fundo. Meu amigo Rafael foi o primeiro a notar a mudança. A gente se conhece desde a infância, e ele tem o hábito honesto de falar o que pensa sem rodeio. Numa conversa em que eu estava mais quieto do que o normal depois de uma situação que antes me teria deixado visivelmente irritado, ele me olhou e disse: "Você está diferente, não estranho, diferente." E ficou olhando esperando explicação. Eu não soube explicar naquele momento, porque a mudança não estava em nada que eu estava fazendo de forma visível, estava em algo que eu estava deixando de fazer. Estava parando de alimentar a narrativa do sistema antigo toda vez que ela aparecia. Não com força, não com repressão, com reconhecimento. Ah, esse padrão de novo. Esse aqui eu conheço. E o reconhecimento, descobri, tem um efeito que a luta nunca teve. Quando você luta contra um padrão, você o fortalece ao dar atenção a ele. Quando você reconhece um padrão sem drama e sem identificação, ele perde o combustível. Não some, mas perde a autoridade. Rafael continuou me olhando esperando a resposta. E eu disse, só que estava aprendendo a diferença entre observar um pensamento e ser o pensamento. Ele fez aquela cara de não entendi, mas tudo bem. Mas era a melhor descrição que eu tinha. E o que viria a seguir mostraria que era mais do que uma descrição. Era uma tecnologia. E como toda tecnologia real, ela tinha consequências que eu ainda não tinha calculado. Tem um erro que quase todo mundo comete quando começa a despertar para essas coisas. E eu cometi com uma dedicação impressionante durante meses. O erro é transformar o despertar em mais um projeto do ego. Mais uma coisa para conquistar, dominar, exibir. Mais uma forma de ser especial. E o sinal de que você caiu nessa armadilha é sutil, mas preciso. Você começa a acumular conhecimento espiritual com a mesma ansiedade com que antes acumulava conquistas materiais. Eu percebi isso num grupo de discussão que comecei a frequentar. Um encontro informal toda quinzena na sala de um cara chamado Gustavo, que tinha uma estante enorme de livros de espiritualidade, física e filosofia, e citava todos com uma fluência que impressionava qualquer um que chegasse pela primeira vez. Eu cheguei pela primeira vez e fiquei admirado. Cheguei pela 10ª vez e comecei a notar algo diferente. As conversas eram brilhantes, a profundidade conceitual era real, mas havia uma qualidade de competição muito fina circulando no ar, quase invisível, como aquela fumaça de vela que você só nota quando passa a mão. Quem conhecia mais referências, quem tinha a leitura mais sofisticada, quem tinha chegado mais longe no entendimento. E o curioso é que quanto mais sofisticada a conversa ficava, menos presença real havia na sala. Era como um grupo de pessoas discutindo com maestria sobre nadar, nenhuma delas molhada. Eu me reconheci completamente naquilo, porque estava fazendo a mesma coisa em escala menor.
Estava usando o vocabulário do campo, da consciência, da coerência, como identidade. Estava virando o cara que entende essas coisas, em vez de ser alguém que vive a partir delas. E a diferença entre os dois é exatamente a diferença que Dona Teresa representava, sem nunca ter lido uma página de física quântica na vida. O conhecimento sem encarnação é decoração. É bonito, impõe, organiza conversas inteligentes, mas não muda o chão de onde você opera. Não muda o que você faz quando perde o controle, quando está com medo de verdade, quando a vida apresenta uma conta que você não esperava. Nessas horas, o que fala mais alto não é o que você sabe, é o que você é. Saí do grupo naquela noite mais quieto do que entrei. Fui a pé até em casa pelo caminho mais longo, com o ar frio batendo no rosto e os passos ritmados no asfalto, e fui destrinchando aquela sensação. Não era julgamento sobre o Gustavo ou sobre o grupo, era o reconhecimento de um padrão meu que o grupo tinha funcionado como espelho para revelar. E isso me trouxe de volta a uma coisa que a física quântica descreve de um jeito que me tocou desde o começo. O campo não responde ao que você sabe sobre ele. Responde ao estado a partir do qual você opera. Responde à coerência interna, não à erudição sobre coerência. Você pode passar anos estudando como funciona a ressonância e nunca vibrar. Ou pode sentar em silêncio sincero por 10 minutos e tocar algo que nenhum livro consegue transmitir. A diferença entre os dois não é inteligência, é honestidade, a disposição de parar de construir e simplesmente estar. E foi com esse pensamento fermentando que cheguei na segunda virada real dessa história. Não uma insight intelectual, uma situação concreta que testou tudo o que eu achava que tinha aprendido e mostrou, sem gentileza, o quanto ainda era teoria. Minha mãe adoeceu de repente, não gravemente, mas o suficiente para assustar, o suficiente para colocar tudo em perspectiva de um jeito que a rotina não permite. Eu recebi a ligação do meu irmão, aquele mesmo com quem tinha brigado meses antes, numa tarde de quarta-feira em que eu estava justamente no momento de clareza, sentado, quieto, me sentindo alinhado. E em 30 segundos de conversa, todo aquele alinhamento se foi como fumaça na chuva. O que apareceu no lugar foi puro estado primitivo, medo, culpa, aquela vontade de controlar o incontrolável, que é a resposta automática do sistema antigo a qualquer ameaça real. E percebi em tempo real que estava reagindo exatamente como sempre tinha reagido antes de todo o estudo, toda a prática, todos os insights. O sistema operacional antigo tinha assumido o controle sem pedir licença, mas aqui estava a diferença, pequena, quase imperceptível, mas real. Dessa vez eu via que estava acontecendo. Não estava perdido dentro da reação, sem saber que era uma reação. Havia um ponto de observação, pequeníssimo, instável, mas presente. E esse ponto, por menor que fosse, era a abertura por onde tudo o que eu tinha aprendido poderia entrar de volta. Não como conceito, mas como suporte real. E o que fiz com aquela abertura nas horas seguintes ia mostrar se o que eu tinha aprendido era conhecimento ou encarnação. Cheguei ao hospital com o peito apertado e as mãos frias, e descobri que rendição não é uma palavra bonita de livro espiritual. É uma escolha que você faz em tempo real, enquanto tudo dentro de você quer fazer o oposto. Minha mãe estava num quarto simples, deitada com aquela expressão de quem está desconfortável, mas tentando não parecer. Meu irmão estava sentado numa cadeira de plástico ao lado dela, com aquela tensão nos ombros que eu reconhecia, porque era a mesma que eu carregava. A gente se cumprimentou com um aceno. A briga de meses atrás ainda estava no ar entre a gente como um móvel que ninguém tinha decidido mover. E minha mãe nos olhou para os dois e disse, com uma voz mais fraca do que o normal, "Não me façam ficar preocupada com vocês dois agora." Aquilo poderia ter ativado o sistema antigo. Poderia ter virado culpa, ou orgulho ferido, ou a necessidade de provar que a razão estava do meu lado. Mas eu lembrei daquele ponto de observação que tinha encontrado no momento da ligação. Respirei. Não uma respiração técnica de meditação, uma respiração honesta, de alguém que decidiu parar de lutar contra o que estava acontecendo e simplesmente estar naquele quarto com aquelas pessoas. E aí aconteceu algo que eu não esperava. A tensão entre mim e meu irmão não sumiu, mas abriu espaço o suficiente para a gente funcionar junto. A gente começou a conversar sobre os médicos, sobre os próximos passos, sobre quem podia ficar com ela em qual horário. E em nenhum momento eu precisei ganhar nada naquela conversa. Precisei apenas estar presente, sem agenda pessoal sobrepondo o momento. Isso é o que eu chamo agora de rendição ativa. Não é passividade,
Não é largar tudo e deixar acontecer no sentido de desistir. É soltar a resistência ao que é real, enquanto continua completamente presente e funcional dentro disso. É como deixar o rio carregar você sem parar de nadar. Você usa a correnteza em vez de lutar contra ela. E a energia que antes ia toda para a luta fica disponível para a navegação. A física tem uma descrição bonita disso, que é o conceito de estado de mínima energia. Sistemas naturais tendem a ocupar o estado de menor resistência interna. Uma pedra rola até encontrar o ponto mais estável. A água encontra seu nível, não porque escolhe inconscientemente, mas porque a natureza inteira opera no princípio de menor atrito. E quando um ser humano para de criar resistência artificial ao que está acontecendo, acontece a mesma coisa. Uma organização natural que nenhum planejamento forçado consegue produzir. Fiquei no hospital aquela tarde inteira. Minha mãe dormiu e eu e meu irmão ficamos na sala de espera com 2 cafés ruins de máquina e um silêncio que pela primeira vez em muito tempo não estava cheio de coisas não ditas pedindo para sair. A gente falou um pouco. Não resolveu tudo. Não tinha como resolver tudo numa tarde. Mas algo começou ali que estava parado faz tempo. E eu fui embora de lá com a sensação estranha de que tinha passado por algo difícil e saído mais inteiro do que entrei. Não mais leve no sentido de que o problema tinha sumido, mais inteiro no sentido de que eu tinha passado por aquilo sem me fragmentar, sem perder o fio de quem eu era no meio da turbulência. E foi só na semana seguinte, num momento quieto, que eu consegui nomear o que tinha mudado. Não era que eu tinha me tornado alguém que não sente medo ou dor. Era que o medo e a dor pararam de ser a última palavra sobre quem eu era em cada momento difícil. Havia algo mais fundo que continuava firme, enquanto as emoções faziam o que as emoções fazem. E esse algo mais fundo era o mesmo campo que eu tinha começado a estudar meses antes, num artigo que nem sabia que ia mudar minha vida. Mas a história não termina aqui, porque o que aconteceu nos meses seguintes mostrou que esse reconhecimento tem uma consequência prática que eu não tinha calculado. Uma consequência que muda não só como você experiencia a vida por dentro, mas o que começa a aparecer por fora. E essa parte é a que mais me surpreendeu, porque não esperava que algo tão interno pudesse produzir efeitos tão visíveis no mundo real ao redor. Minha mãe se recuperou bem, e na primeira visita depois que ela voltou para casa, Dona Teresa foi junto. As duas tomaram café na varanda enquanto eu ficava observando as duas. E pensei que aquela cena simples, 2 senhoras, 2 cafés, uma tarde de sol, era exatamente o tipo de coisa que antes eu teria atravessado sem realmente ver. E agora via, e era suficiente. Era mais do que suficiente. Era a vida inteira acontecendo em forma de tarde comum. E eu estava presente o bastante para receber isso como o presente que era. O que aconteceu depois daquele dia reorganizou coisas que eu nem sabia que precisavam ser reorganizadas. O que ninguém te conta sobre transformação real é que ela não aparece primeiro em você, aparece primeiro nas pessoas ao redor, que começam a te tratar diferente sem saber explicar por quê. Meu irmão me ligou 3 semanas depois do hospital, não para resolver nada, não para continuar discussão antiga, não por obrigação, ligou só para conversar. Ficamos quase 1 hora no telefone falando sobre a vida dele, sobre as dificuldades que ele estava tendo no trabalho, sobre coisas que ele nunca tinha me contado antes, porque a dinâmica entre a gente nunca tinha dado espaço para esse tipo de conversa. E eu ouvi, de verdade ouvi, sem montar resposta, sem comparar com a minha situação, sem transformar a conversa dele em trampolim para falar de mim. No final ele disse algo que ficou comigo. Disse que não sabia o que estava diferente em mim, mas que eu parecia mais fácil de conversar, não mais sábio, não mais espiritual, não mais iluminado, mais fácil. E aquela palavra simples era o melhor elogio que eu poderia receber naquele ponto da jornada, porque fácil significa sem resistência desnecessária, significa que o campo estava se comunicando melhor, porque havia menos ruído no caminho. E aí comecei a notar o padrão que a parte anterior tinha anunciado. As coisas ao redor começaram a se reorganizar de um jeito que não era mágica, mas era claramente diferente do que acontecia quando eu operava a partir do sistema antigo. Uma conversa que eu tinha evitado por meses com um colega de trabalho aconteceu de forma natural e resolveu um atrito que estava drenando energia dos dois há muito tempo. Uma oportunidade apareceu numa área que eu tinha começado a desenvolver justamente porque estava seguindo o que fazia sentido real para mim, não o que parecia estratégico ou inteligente do ponto de vista externo.
Não estou dizendo que o universo virou um serviço de entrega de pedidos. Estou dizendo que quando você para de gastar energia lutando contra o que é e começa a usar essa mesma energia navegando com o que é, a proporção entre esforço e resultado muda de um jeito que você sente no corpo antes de conseguir explicar com palavras. A física chama de mínima resistência. Os taoístas chamam de Wu Wei, que é ação sem esforço desnecessário. Minha avó chamava de deixar as coisas no lugar delas. Diferentes palavras, mesma experiência. E a experiência só fica disponível quando você para de tentar forçar a realidade a se conformar com o que o ego planejou e começa a se mover com a inteligência que já está organizando tudo. Isso não significa que parei de ter planos, de tomar decisões, de trabalhar por coisas que importam. Significa que a qualidade da ação mudou. Ficou menos crispada, menos tensa, menos urgente no sentido ansioso. E, paradoxalmente, os resultados melhoraram. Porque a ação alinhada produz mais do que a ação forçada na mesma quantidade de tempo e energia. Rafael me encontrou no almoço nesse período e disse que eu parecia descansado, e eu tinha dormido mal naquela semana por conta de uma situação complicada no trabalho. Mas havia algo naquele descansado que não era sobre sono, era sobre resistência. Eu estava descansado por dentro de um jeito que não dependia das circunstâncias estarem fáceis. E aí chegou o momento mais silencioso e mais importante de toda essa história. Uma manhã comum, sem nada de especial acontecendo. Café, janela aberta, aquele som misturado de cidade acordando, motor de carro, pássaro, vizinho falando no celular lá fora. Eu estava sentado sem nenhuma agenda, sem estar meditando formalmente, sem estar lendo nada. Só estava ali. E de repente, sem aviso, sem preparação, sem eu fazer nada para provocar, veio uma clareza que não era pensamento. Era reconhecimento. Não eu reconhecendo algo externo. Era o campo reconhecendo a si mesmo através de mim. E por um momento que não tinha duração mensurável, a separação entre observador e observado simplesmente não estava lá. Não havia eu olhando para o mundo. Havia apenas consciência, viva, presente, sem bordas, sem começo e sem fim, que incluía o café, a janela, o som, o corpo sentado, tudo dentro de uma mesma presença que eu não podia chamar de minha, porque era grande demais para caber num pronome possessivo. Durou o tempo que durou. Depois os pensamentos voltaram. O mundo voltou com sua textura habitual, mas algo não voltou para o lugar de antes. Não de forma dramática, de forma suave e permanente, como quando uma peça de quebra-cabeça encaixa e você não consegue mais ver a imagem do jeito que via antes de encaixar. Deus não estava no fim daquela experiência. Estava no meio dela, como estava no café, na janela, no som do vizinho, em tudo que eu tinha atravessado até chegar ali, não esperando ser encontrado, já presente, já completo, já se expressando através de cada coisa sem exceção. E eu, com toda a minha busca, com todos os artigos, com todas as noites no chão do quarto, com a briga com meu irmão e o hospital e Dona Teresa, e a cebola de crenças descascadas uma por uma, eu tinha chegado não em algum lugar novo, tinha chegado no lugar onde sempre estive, mas desta vez consciente de estar aqui. E essa é a coisa que eu quero te deixar no final de tudo isso. Não é uma crença, não é uma técnica, é um convite a uma percepção direta que está disponível para você agora mesmo, não depois de mais estudo, não depois de mais prática, não depois de resolver os problemas que estão em aberto, aqui, com a sua vida exatamente como ela está hoje. Porque o campo não está esperando você ficar pronto. Você já é a expressão dele em forma humana. E tudo o que está acontecendo na sua vida, inclusive esse momento ouvindo essa história, é o campo se conhecendo através de você. A busca não termina quando você encontra. Termina quando você percebe que o buscador e o encontrado nunca foram coisas separadas. E agora eu te faço uma pergunta que quero muito que você responda nos comentários. Se você descobrisse hoje, com certeza absoluta, que tudo que você chamou de falta, de vazio, de incompletude na sua vida, foi na verdade o campo te movendo em direção ao reconhecimento de quem você realmente é, o que você faria diferente a partir de amanhã? Escreve aqui embaixo, porque essa resposta pode ser a coisa mais importante que você vai escrever hoje. Se essa história tocou algo em você, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.